consegue mapear quais são hoje em dia as maiores dificuldades ou as maiores demandas que esse perfil de público tem hoje em dia? Eles chegam com alguma necessidade específica, independente da temática ou da abordagem dos cursos de vocês especificamente? Nessa pesquisa Eles também, estão em busca do quê, né? Exatamente, quer dizer, essa pesquisa que nós fizemos, a gente fez um corte interessante com a primeira gestão. Então pegamos os primeiros gestores, né, gestores de primeira viagem, e perguntamos o foco foi em 3 pontos. Tá. Primeiro, qual que é a expectativa dele em relação àquele cargo, àquela função nova? Certo. Né? Qual a expectativa dele antes de assumir? Qual que é a angústia? Ou seja, o que dá aquele frio na barriga? O que está tirando o sono dele? Acaba de assumir, exatamente. E qual que é o desafio? O desafio é aquele que se mantém ao longo do tempo. É interessante observar que quando você pergunta qual a expectativa, as pessoas esperam liderar pessoas e desenvolver pessoas. É uma expectativa boa, né? Das 3 primeiras, essa é uma delas. Quando você vai para a angústia, né, ter que desenvolver pessoas vira uma angústia. Rapidamente, de expectativa, ela vira angústia. Né? E quando você vai para desafio, os principais desafios estão ligados à gestão de pessoas. Que é como que eu soluciono o conflito, como que eu faço o meu time efetivamente trabalhar em grupo e cooperar e como que eu desenvolvo pessoas. E aí entra o assunto que eu queria abordar com você, que é justamente esse paradoxo, ou não sei se é um paradoxo, uma parceria, o que é, da autoridade versus a influência. Isso é importante nos dias de hoje? Sem dúvida, né? Se nós formos olhar, por exemplo, as organizações de 20, 30 anos atrás e algumas até hoje, você tinha uma hierarquia muito mais rígida, né? Onde as pessoas efetivamente não tomavam decisões de forma tão autônoma, né, necessitavam do gestor, não trabalhavam, não tinha uma interdependência tão grande. Né? Hoje, para você, por exemplo, numa organização que é muito mais flexível, né, onde eu costumo brincar com as pessoas e falar, você sabe qual é o organograma da sua empresa? As empresas, a gente pode reparar, não tem mais organograma. Ele é tão complexo que ele já não é... As pessoas já não conseguem mais representar eles num simples esquema como se fazia até um tempo atrás. Não é tão linear hoje em dia, né? Exatamente. Ele não é matricial, ele é mais de rede, né? Rede, e o que eu costumo dizer também que tem muitas linhas pontilhadas, né? Não são só traços. As linhas pontilhadas são aquelas relações que não são as relações formais. As subentendidas, né? Então, nesse ambiente muito mais complexo, você só vai conseguir a cooperação das pessoas, efetivamente cooperação e comprometimento, se as pessoas estiverem convencidas, né, de que a sua proposta vale a pena, que vale a pena investir o tempo delas, né, na sua proposta. Nesse sentido, por que então a gente fala de influência? Porque você tem que ser capaz de influenciar aquelas pessoas, né, para cooperar com você, pessoas sobre as quais, e aí entra a questão da sem autoridade, pessoas sobre as quais você não tem autoridade formal. Ou seja, você não vai colocar o seu crachá na mesa e só porque você é gerente ou diretor, não importa, você vai conseguir que as pessoas cooperem. Não vai influenciar por carteirada, né? Exatamente. A influência por carteirada, ela às vezes tem até um efeito inverso. As pessoas podem até te sabotar, você pode ser sabotado. Na sua frente elas estão sim, tudo bem, sim, sorrindo. mas por trás acabam sabotando. Então a questão é como que eu consigo efetivamente convencer, conquistar a cooperação das pessoas sem usar autoridade. Ou porque, se eu tiver autoridade, não vou ser efetivo, ou porque eu não tenho autoridade. Sim. Então, esse é o principal desafio, né, que a gente enxerga principalmente, isso em todos os níveis de gestão, mas obviamente quando a gente fala de primeira gestão e middle manager, principalmente.